Boa tarde a todos e todas. Primeiro quero desculpar o pequeno atraso e agradecer a todos os presentes, né? Porque nós sabemos, estamos numa terça-feira, dia de trabalho, né? Então, gratidão aos presidentes de comissões, aos advogados, à sociedade aqui presente, às nossas autoridades que compõem a mesa, doutor Doge, desculpa, tem que falar a solenidade. Nosso vice-presidente, doutor Alessio Cazumbar, perdoe. Continuando, Luiz Marcos, senhor Luiz Marcos, doutor Doge Cunha, doutora Érica Brandão, Bonfim, doutor Marcos Jordão e a mãe Flávia e a Orixá, né? Gratidão por ter aceito o nosso convite. Agradeço a todos, mas assim, eu falo que a mãe Flávia foi mais difícil porque nós não tínhamos um elo. Então ela aceitou um convite de uma estranha pelo Instagram. Então minha gratidão eterna. Que vocês aproveitem bem, que seja uma palestra motivacional para que façamos melhor para o nosso meio ambiente. Para dar início às nossas palestras, convidamos a doutora Érica Roberta Bonfim Santiago, vice-presidente da SEVA OAB-RJ, coordenadora geral do Grupo de Trabalho das Advogadas do SEVA OAB-RJ, foi presidente da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da IPRAPEG, especialista em Direito Ambiental e praticante do budismo de Nichiren Daoshin. Boa tarde a todos. Eu cumprimento a mesa, a todas as autoridades da mesa e liderança religiosa, na pessoa do nosso vice-presidente, doutor Alessio, e cumprimento a todos do auditório que estão também virtualmente nos assistindo, na pessoa do meu secretário-geral da CVM, que está presente, doutor Alexandre Miranda. Muito obrigada. Agradeço inicialmente o convite feito pelo presidente desta casa, doutor Alexandre Aguilar, e a doutora Andréia Neves, que é a presidente da Comissão de Direito Ambiental. Muito obrigada. Agradeço desde já a iniciativa importantíssima da temática deste evento. Esse evento ele retrata, a crise ambiental que enfrentamos, que é também uma crise espiritual de valores e de sentidos. Então, partindo desse princípio, eu fiz assim um pequeno resumo, até como profissional da área de direito ambiental. O meu objetivo foi trazer uma comparação do direito ambiental com a religião, ou seja, com a espiritualidade. Eu pedi a ele para poder colocar aqui para ver se vocês acompanham. Eu achei interessante. Não sou muito boa em informática não, então foi em forma de texto. Então, assim, a parte introdutória, eu coloquei que o cuidado ambiental não é apenas uma obrigação legal, mas também um dever espiritual e moral. Mostrar que o direito ambiental e as tradições religiosas compartilham princípios comuns. É muito importante, não é? A gente trazer justamente essa realidade para a prática atual, não é? Porque o direito ambiental é o direito à vida, é o direito que abrange a todos, é o direito erga omnes, é o direito que fala sobre o direito difuso. E a religião também abraça, não é? Todos nós, assim, precisamos, de uma religiosidade. Quem não precisa, eu justamente respeito também. Mas a religião é a base de tudo, não é? É a base, assim, da natureza, da terra, enfim. E para isso, eu separei os princípios do direito ambiental como paralelos religiosos. É importante citar os princípios do direito ambiental, tendo em vista que ele é a base, do direito, para que a gente possa, sim, explorar e defender, de todos os crimes ambientais existentes, para que a gente faça prevalecer o artigo 225 da Constituição Federal, onde ele cita que nós temos que preservar o meio ambiente, que todos nós temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
e temos que preservar para que as futuras gerações também possam justamente usufruir de toda a qualidade ambiental, né? De todo o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então eu trago aqui para vocês o princípio jurídico ambiental da prevenção. O que significa esse princípio jurídico? Ele significa evitar o dano antes que ocorra. É o princípio da prevenção. E no paralelo jurídico, o que eu trago para vocês comparando, né, o princípio do direito ambiental ao paralelo religioso? É agir com sabedoria, respeitando a criação divina. A criação divina é o mundo, não é, Mãe Flávia? É tudo que a gente vive hoje, não é? A natureza, exatamente. E o outro princípio que é muito importante ressaltar, que é o princípio da precaução. É um outro princípio do direito ambiental, em que quando a gente faz uma defesa ambiental, não é tanto administrativamente, não é, quanto também na área jurídica, né, na área do âmbito justamente da justiça ambiental, nós falamos que o princípio da precaução é um princípio de proteger, mesmo sem certeza absoluta, o meio ambiente. Ou seja, o meio ambiente ele é supremo. Nós temos que proteger para que a gente não fique com o meio ambiente ecologicamente desequilibrado. E o paralelo religioso é a prudência com virtude espiritual. Ou seja, como é que nós, que abraçamos uma religião, como é que a gente trata o meio ambiente? Será que a gente está justamente ajudando a preservar? Será que a gente está agindo com o princípio da precaução, de não causar dano, já se preocupando? Se eu fizer alguma coisa nesse sentido, eu vou justamente o quê? Eu vou justamente contaminar os lençóis freáticos, não é? Aquele descarte inadequado, justamente na terra, das plantações. A gente não sabe, assim, a proporção de que justamente vários descartes inadequados eles vão tomar, não é? Justamente contaminando o quê? Todo o lençol freático. Que isso aí vai levar o quê? Um desequilíbrio para a nossa água potável. Não é? Então tem várias consequências. Então é por isso que esse princípio da precaução é um princípio muito importante dentro do direito ambiental. E no paralelo religioso, nós temos que trazer essa reflexão da prudência com virtude espiritual. Outro princípio muito interessante e muito importante é o princípio do usuário pagador, que quem degrada deve compensar. Esse princípio a gente utiliza muito nos TACs, nos termos de ajustamento de conduta nas defesas ambientais, não é? Mas a gente trazendo, meu vice-presidente, para a nossa realidade, nosso paralelo, o que a gente pode falar sobre o paralelo religioso? É ter responsabilidade, arrependimento e reparo. Ou seja, a gente tem que ter responsabilidade com o meio ambiente para que haja essa conservação, essa prevenção, essa preocupação, né, essa precaução de não poluir o meio ambiente, não é? E se porventura poluir, a gente mesmo vai reparar, não é? Religiosamente. É tudo uma questão, gente, de educação ambiental. É muito importante, sabe, fazer aquele trabalho formiguinha na sociedade, não é? Que a gente conversa um pouquinho aqui. Eu gosto muito de trabalhar com criança, porque criança absorve de uma tal forma e eles chegam em casa, eles começam assim a dar aula nos pais. É uma coisa muito interessante. Alguém tem alguma dúvida até aqui, que queira compartilhar alguma coisa comigo? Ok. Temos um outro princípio, que é o princípio da participação, onde todos têm direito de opinar sobre questões ambientais. E o paralelo religioso é o cuidado com a criação, que é tarefa comunitária. Ou seja, inclusive na nossa legislação civil, o que diz? Que a gente não se exime de culpa, não é? Que todos nós somos responsáveis. Quem não é responsável, tem justamente várias aí, ONGs, instituições, a própria prefeitura, não é, Iá? Que justamente que vem dando aí todo esse estímulo de educação ambiental, de orientação, que está aberta aí para poder justamente apoiar
tanto a sociedade quanto as comunidades, não é? As ONGs, as associações. É muito importante a gente ter espírito de busca, não só na religião, mas também dentro do meio ambiente, para que a gente possa conservar esse meio ambiente. Outro princípio jurídico do direito ambiental, não é? Que aí já é mais um desdobramento, que é o princípio da função, da propriedade de dever ter, não é? Que aí a gente entra falando que a terra ela é um dom sagrado. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui, gente. Consegui. Outro princípio, o princípio do direito ambiental, ele tem o princípio socioambiental, que é a finalidade ambiental, não é? Com o significado dele, e o paralelo religioso. Ele tem um propósito de quê? De visar o quê? O coletivo. As religiões, eles não visam exatamente uma pessoa única, não é? Ela visa o coletivo, o bem-estar geral, não é verdade? Ela cuida de cada um individualmente, mas ela não faz acepção de pessoas, não é? No meu ponto de vista, todas as religiões elas estão abertas, né? De uma maneira que? De uma maneira acolhedora. E assim a gente deve agir também com o meio ambiente. Nós temos que estar abertos a conservar, não é? E a cuidar do nosso meio ambiente. Eu trago também como princípio de desdobramento a solidariedade, não é? Que esse princípio significa o quê? Significa proteger para que as futuras gerações elas possam aproveitar, conforme eu falei anteriormente, e no paralelo religioso, cuidar da criação, que é amar os que virão. Não é? A gente já age o quê? Já faz também aquele compilado do princípio da precaução, mesmo sem saber se nós vamos ter netos ou não, a gente está plantando, não é? A gente está o quê? Conservando o meio ambiente para que os nossos descendentes possam justamente usufruir de uma boa qualidade de vida. Então, assim, temos todas as religiões, né? Pela pesquisa que eu fiz, elas têm justamente uma parte ambiental, em que justamente tem esse estímulo da conservação. Muitas pessoas ainda não despertaram. Eu trouxe algumas visões religiosas sobre o meio ambiente, para poder compartilhar com os senhores. Como o cristianismo, eu não vou falar esses nomes em latim para poder não pecar, não errar, não é? Mas a visão do cristianismo é uma visão da Igreja Católica, onde diz que tudo está interligado. E o cuidado com a casa comum como expressão de fé. Ou seja, se está tudo interligado, se nós temos fé, nós temos que cuidar o quê? De tudo e de todos. O judaísmo, onde ele diz que é importante reparar o mundo e a não destruir nada sem necessidade. O islamismo, onde ele cita que o ser humano como guardião da terra, não é? Que eles utilizam muito essa expressão sem pronunciar é calife, e a terra como confiança divina. As religiões orientais, não é? Aquela visa, eu sou de uma religião oriental, eu sou praticante do budismo de Nichiren Daishonin, em que ele nasceu na Índia e ele se divulgou, se propagou no Japão, tá? Então, é uma religião oriental, de cunho oriental, aonde justamente observa-se que prega a harmonia entre todos os seres. E também fala do karma ambiental e a moderação, não é? A gente fala muito do karma ambiental, que é o karma em si, por si mesmo, não é? E as cosmovisões indígenas, que aí justamente, ao meu modo de ver, estão ligadas também às religiões de matrizes africanas. Por quê? Porque falam da natureza como ser vivo e sagrado. Falam da sabedoria ancestral e respeito ao ciclo da vida. É muito lindo, né? Eu sou apaixonada, gente, por religião. Então, assim, na atualidade de hoje, né, a gente chama muita atenção que é importante demais a gente ter essa comparação para que a gente entenda com mais facilidade, utilizando a religiosidade, para a gente, no caso, conservar o meio ambiente. E aí a gente não pode esquecer que nós estamos passando, né, que o meio ambiente ele pede socorro devido à crise
climática, a perda da biodiversidade, o desmatamento, a omissão como forma de violar princípios constitucionais e a conservação do artigo 225 da Constituição Federal, que fala sobre o direito difuso ao meio ambiente e ecologicamente equilibrado, que é o direito de todos, né? O direito difuso é o direito de todos. Aqui eu trago para vocês umas previsões legais, aonde eu cito, não é, para poder contextualizar tudo isso que eu estou falando, que estão previstos no artigo 225 da Constituição Federal de 1988, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é uma lei também basilar, que é a Lei 6938 de 81, e a Lei dos Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 98. E aí eu falo um pouquinho agora de um princípio, já estou concluindo. E aí eu falo um pouquinho agora do princípio religioso do budismo de Nichiren Daishonin. Eu, como praticante do budismo, eu falo para vocês do princípio Eshofune, no qual significa a inseparabilidade da vida e do meio ambiente, que, de acordo com esse ensinamento, cada pessoa realiza as atividades vitais, aonde a gente separa, né? O Shōho e o ambiente, em que justamente eles se juntam e se sustentam. E o eixo são esses dois, mas são unos e inseparáveis, que é o Fune. Isso significa o modo como pensamos e agimos. Esse modo que pensamos e agimos, nós temos que observar, porque isso afeta o nosso meio ambiente e a nós mesmos, todo o nosso entorno. E em larga escala atinge toda a Terra, todo o planeta Terra. Eu costumo dizer que as pessoas, assim, tem pessoas que agem de uma forma tão incoerente, sem bom senso, não é? Que parece assim que são absolutas. Mas é importante frisar que todos nós fazemos parte do planeta Terra, não é? A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se a gente vai estar aqui, se serão nossos filhos, nossos netos, não é? Então, até como forma de louvar e de agradecer a nossa ancestralidade, não é? Que justamente pelo fato de estarmos aqui hoje, nós temos que conservar esse meio ambiente, tá? Então, as mensagens que eu trago para vocês, rapidamente para poder fechar. A fé sem obra é morta, né, que muitos já devem ter ouvido falar. O direito de sem consciência também ele é vazio, não é? Então é um paralelo da religião com o direito. Quem ama a criação respeita seus limites. Direito ambiental e espiritualidade caminham juntos. Um protege por norma e o outro protege por amor. Não é? Que nós precisamos da norma jurídica para poder justamente a gente continuar seguindo adiante e proteger o meio ambiente. Então, 3 perguntas que eu deixo para vocês. O que estamos deixando para os nossos filhos e netos? Nossa espiritualidade respeita os limites do planeta? Que legado ambiental queremos construir? E o fechamento, eu convido a vocês, para vocês justamente fazerem, não é, essa reflexão mais participativa do dia a dia, do cotidiano, no meio ambiente que vocês vivem, tanto familiar, quanto jurídico, quanto, de repente, numa pós-graduação, ou na escola dos filhos, enfim, vamos fazer o nosso trabalho formiguinha. É importante a gente falar um pouquinho, sabe, para poder despertar essa consciência que é importante preservar o meio ambiente. E a frase final: cuidar da terra é proteger a vida, dignidade humana e continuidade da criação. Direito e fé se unem em um mesmo compromisso: garantir o futuro das gerações que virão. Muito obrigada a todos. Obrigado, doutora Érica. Continuando, convidamos para proferir a sua mensagem e fazer uso da palavra o doutor Dodge Cunha Ferreira, advogado e contabilista, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil, mestrando em Direito Canônico, unionista,
da UJUCARD, União dos Juristas Católicos do Rio de Janeiro, e conselheiro da OAB Leopoldina. Primeiramente, que Deus esteja sempre presente conosco. Quem não me conhece, Jorge Cunha Ferreira, advogado, né? Já falava pelo nosso amigo aqui, das minhas funções, inclusive aqui na casa. Quero, primeiramente, também agradecer a OAB Leopoldina, ou seja, a 58ª Associação, na pessoa do Dr. Alexandre Aguilar, nosso presidente, né? A nossa presidente, a doutora Andréa Neves, que me fez o convite aqui, né? Ao nosso vice-presidente, doutora Aléssia, que está compondo a mesa, aos nossos palestrantes, Sara Flávia Pinto, senhor Marcos Botão, doutora Érica Roberta, doutor Luiz Gonçalves. Bom, falar sobre religião e a sustentabilidade ambiental, no meu ponto de vista, no meu entendimento, é um tema bastante relevante, significativo, necessário e desafiador. Quando eu falo que é desafiador, é no sentido ou nas questões quando envolvem a questão política, econômica, financeira, além dos pontos de vista, né, e entendimento de algumas pessoas que divergem justamente das diretrizes da sustentabilidade ambiental. Por isso, acho justo, necessário, um dever digno e fundamental sempre falarmos sobre a religião e a sustentabilidade ambiental. Veja, estamos na casa do direito. Respiramos direito, respiramos responsabilidade, respiramos compromissos. Tudo alicerçado no próprio direito, na própria legislação, né, na própria legalidade. Quem me conhece, bem, sou apaixonadíssimo pelo direito. E adoro a questão da junção, eu chamo de coadunar, né? A junção do justnaturalismo com o justpositivismo. Porque, justamente, o que é o justnaturalismo e o justpositivismo, para quem, de repente, seriam palavras novas, seria essa união do direito natural com o direito positivado, o direito posto. Esse realce, essa exaltação, esse brilhantismo que, no meu ponto de vista, costuma ser justamente enaltecido. Quando a doutora Andréa Neves me convidou para palestrar sobre esse tema, esse assunto, fiquei muito feliz, fiquei muito contente, porque dentro do meu ponto de vista do movimento, costumo ver alguns pilares, algumas colunas mestras para a sustentabilidade, a religião e a sustentabilidade ambiental. E trouxe para vocês 3 colunas, 3 alicerces que eu vejo principais ou essenciais. Não que os outros não sejam, mas para justamente não ficar muito prolixo, né, a palestra, trouxe 3 para vocês que seriam a obrigação moral, os princípios éticos e a responsabilidade. Dentro da obrigação moral, se eu for coadunar, e aí vem a questão que eu comecei a falar da coadunação do justnaturalismo, quer dizer, do direito natural com o direito positivado, se eu for coadunar a religião, a teologia, com a sustentabilidade ambiental para reforçar, para ajudar mais nós que torcemos pela sustentabilidade ambiental, eu posso trazer 2 passagens bíblicas que estão nas Escrituras Sagradas. 2 versículos. Eu posso falar sobre tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu posso poluir os mares? Eu posso jogar lixo na rua? Me convém? Agora, eu posso também usar a segunda passagem bíblica, quando Jesus de Deus fala, quente ou frio,
morno, esse vomitar do morno, seria essa apatia de quem justamente apaga, quem fica em cima do muro, porque você tem aqueles que realmente não ligam para a sustentação ou sustentabilidade ambiental. Tem um time que é o, digamos, quente, que luta, que quer ver justamente o sucesso, porque isso é vida, e quem é esse muro que fica. Posso trazer também para vocês, nessa mesma coluna que é a obrigação moral, eu posso trazer, juntar essa combinação da filosofia. Trazer Mário Sérgio Cortella, filósofo contemporâneo brasileiro, quando ele fala, ele diz: quero, devo e posso. Há coisa na vida que eu quero, mas não devo. Há coisas na vida que eu devo, mas não posso. E há coisa na vida que eu posso, mas não quero. Vejam a riqueza, já tanto nos versículos bíblicos, como agora na filosofia, a riqueza dessas indagações, dessas reflexões, dessas introspecções que nos provocam. Essa voz que vai nos provocar seria a voz interior ou é a voz externa? Quando eu falo justamente dessa paixão que eu tenho do direito, dessa coordenação, dessa união, dessa junção do direito natural com o direito positivado, é porque justamente o direito natural ele abrilhanta os princípios éticos da justiça, que é justamente o direito natural, para exaltar as legislações criadas pela sociedade. Vejam, no regime do direito ambiental, ele reconhece o valor intrínseco dos seres vivos e da própria natureza. Logo, entre parênteses, essa natureza é a sustentabilidade ambiental. E o direito natural tem no seu postular uma frase que diz: a natureza tem seu rumo próprio. Os seres vivos, todos os seres vivos, têm direito a, de forma inalienável e imperecível, a vida. Veja como é que justamente eu consigo verificar essa riqueza para exaltar, ajudar sempre o direito ambiental. Tá? A terceira coluna, que eu acabei não falando, mas eu vou trazer justamente, deixei por último, mas é tão importante como as duas primeiras, eu posso trazer uma literatura infantil, o Pequeno Príncipe, justamente para coadunar com o direito ambiental ou a sustentabilidade ambiental. Porque quando ele fala: tu serás eternamente responsável pelo que cativa. Olha outro trecho interessante. Quer dizer, o Criador, Deus nos doou com toda essa beleza da natureza, do próprio meio ambiente, e nós somos administradores para cuidar, para zelar, para preservar. O tema é rico, muito rico. Nós temos palestrantes que ainda vão brilhantar mais ainda o tema, só que o tempo nosso é curto, é reduzido. Né? Era bom haver um diálogo, ouvir a opinião de vocês todos, né? Ouvir o pensamento de vocês, a ideia, o ponto de vista de vocês, mas infelizmente pelo tempo reduzido, né, ficamos nesse monólogo, falando, vocês ouvindo. Mas eu gostaria de encerrar aqui a minha palavra, a minha fala, né, trazendo justamente, né, um trecho para coadunar, para ajudar o direito ambiental, um trecho da música, né, de Milton de Paula de 1984, quando justamente no trecho da música, por gentileza, ele fala justamente isso. Então, essa coordenação que eu gosto de fazer. Né? Eduardo, conseguiu colocar, por gentileza? Mas a letra da música ele diz assim: ei, amigos, nadar nos rios, ei, amigos, cantar mais livros.
agora possa haver um diálogo de vocês me responderem, suas perguntas, seus pensamentos, e enriquecer esse nosso diálogo. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Convidamos agora para proferir a sua mensagem, fazendo uso da palavra, o pastor Luiz Marcos Gonçalves. Formação acadêmica em teologia, mestre, membro do Conselho Federal de Teólogos e Pastores do Brasil, psicanalista clínico, residência em psiquiatria em desvio comportamental, atuação na saúde mental, enfermeiro com residência obstetrícia e emergência oncológica. Cumprimento a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Eu sou Luiz Marcos, conforme já foi anunciado, sou pastor, teólogo, e agradeço o convite da doutora Andréa Neves, a qual me fez estar presente aqui hoje, passando para todos aquilo que nós possamos cooperar e ajudar nessa causa nobre que é a sustentabilidade ambiental. Eu quero dizer onde a igreja evangélica contribui para a sustentabilidade ambiental. Ela se coloca na posição de formação de capelães, cursos de capelania ambiental. Esse curso visa tão somente trazer pessoas comprometidas com a sustentabilidade ambiental e preocupadas com a melhora do mundo em que vivemos, a qual eu sou professor na formação desses cursos. Quero dizer que esses cursos estão amparados pela lei 9.394 da Constituição Federal, /1996. O meu CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupação, com o número 3331/15. Então, me coloca dentro do propósito de formar pessoas que têm o interesse. Eu quero dizer que a sustentabilidade ambiental não é um problema só dos órgãos governamentais, não. O problema é nosso. Somos nós que contribuímos para que esse mundo venha melhor, tenha uma melhor convivência, onde nós possamos respirar um ar puro, nos alimentarmos com produtos verdadeiramente saudáveis, porque se continuar da forma que estamos, teremos muito em breve uma decepção muito grande e um prejuízo na nossa saúde. Quero dizer que essa formação de capelães é para unir pessoas com engenheiros ambientais, com biólogos e com esses órgãos não governamentais que contribuem muito na limpeza das praias, na educação, instruindo como devemos fazer o descarte apropriado. Evitar jogar uma garrafa na floresta, no campo, que essa garrafa, com certeza, quando o sol vier, ela vai criar uma lente, porque o sol bate diretamente na garrafa, produz essa lente vai aquecer e daqui a pouco nós temos um incêndio florestal, a qual traz um prejuízo muito grande para a população, não só para nós, mas também para os animais a qual residem em seu habitat. Então, essa situação tem demonstrado assim, tem nos trazido grande preocupação. Eu quero dizer que esse descarte de produtos a qual são nocivos, são poluentes nos rios, nos lagos,
levam diretamente para o mar, aonde a pesca, aonde os peixes, né, toda a área de pescado ficam completamente comprometidas, como podemos ver na nossa Baía, a qual está tendo um prejuízo muito grande. Esse descarte dessas empresas a qual jogam resíduos, né, e nos rios, no esgoto, traz um prejuízo muito grande. Não só a purificação desse ar, dessas chaminés que jogam também na natureza. Eu quero dizer que nós temos responsabilidade em tudo isso. Se nós não podemos atuar diretamente, vamos nos unir, porque a responsabilidade é nossa, que sou eu quem vivo nesse mundo, somos nós que precisamos desse ar para respirar, somos nós que nos alimentamos e o plantio, a forma errada de fertilizantes, de produtos para conter as pragas da agricultura, ela contamina o alimento. E nós estamos trazendo para nós alimentos contaminados. Porque há um interesse comercial, sim, há um interesse comercial, mas nós queremos ter um produto de qualidade, para que nós não venhamos a sofrer consequências graves com isso. Eu quero pontuar a nossa Lagoa de Marapendi, onde nós temos uma planta chamada jiboia, né? Essa planta, ela é aquática e ela é flutuante. Se ela for usada com sabedoria e com inteligência, ela filtra toda a impureza da água. Mas é uma planta aquática, e como eu disse, né, flutuante, que ela se reproduz muito rápido. Então, se não for tratado, ela bloqueia a vazão desse rio. E com isso vai trazer prejuízo para animais e para nós também. Eu quero deixar também sobre esse desmatamento que é feito de forma desordenada, trazendo situações completamente comprometedoras, porque o poder sobre a madeira, traz situações muito, muito conflitantes. Nós precisamos das florestas, nós precisamos das árvores, nós precisamos da terra. A terra, quando ela não é tratada, ela vira uma terra desértica. Ela passa de subundas para uma área degradada. E ela, com certeza, se não for feita a recuperação dessa terra, ela não vai mais produzir. Então nós precisamos da purificação do ar, nós precisamos ter uma vida saudável, para que nossos filhos não venham sofrer mais na frente com um mundo totalmente deteriorado. Então a formação de capelães é justamente nos unirmos, juntarmos força para combater essa situação e essa sustentabilidade ambiental. Ela é uma responsabilidade minha, descartar o lixo no lixo adequado e não em qualquer lugar. Nós não podemos fazer isso. Então somos culpados se o fazemos. Estamos contribuindo para a degradação e para a destruição do meio ambiente. Eu tenho visto, eu sou morador de Magé, 5º Distrito, Mauá, e ali nós vemos situações comprometedoras. Havia um tempo em que os animais ficavam nos seus habitats ali e permanecia. Hoje nós já estamos disputando com eles o perímetro urbano. Porque eles vêm buscar o alimento, porque o homem entrou na mata e está tirando o alimento desses animais. Essas queimas, esses incêndios florestais,
muitas das vezes involuntários, mas outras vezes incêndios provocados, faz com que os animais sofram, são queimados ou são agredidos e eles são obrigados a fugir. E nós estamos participando dessa situação como? Negando aos animais o direito que eles têm de viver em paz. E daqui a pouco nós já estamos vendo em Mauá, como a onça pintada, como o lobo-guará, como animais dessa natureza que estão passeando pela rua. Então, vai haver uma mistura. E nós não podemos viver assim. Não temos essa condição. Então, precisamos, como já foi dito aqui pela nossa palestrante, aí é muito bem falado, e eu digo diferente. Eu digo, antigamente, há tempos anteriores, eu dizia que mundo é esse que eu vou deixar para os meus filhos e meus netos. Mas hoje eu mudei esse raciocínio. Eu vou dizer que netos e filhos são esses que eu vou deixar para esse mundo. Porque se eu educá-los na conservação e na manutenção do meio ambiente, certamente eles vão estar contribuindo para um mundo melhor. Eu quero dizer, só para ilustrar, uma história que diz, certa ocasião, um homem, ele estava enfermo com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, e ele não tinha mais condição respiratória. E o médico, chegando para ele, diz para ele: o senhor não vai ter como respirar mais, então nós vai ter que usar e vai ficar preso a um tubo de oxigênio. E isso vai ser feito na sua casa. Você vai ter que comprar os balões, as cilindros de oxigênio e fazer isso na sua casa para que o senhor possa respirar. Na volta, o médico olha e esse homem era muito rico. E, falando com ele, percebe que ele estava chorando. Aí o médico diz para ele: meu amigo, realmente é problema, porque isso vai ficar muito caro. Ele diz: doutor, eu não estou chorando pelo dinheiro. Estou chorando porque quando eu podia agradecer a Deus pelo ar que eu respirava, eu não fazia. Eu contribuí derrubando árvores, produzindo pastos para os meus gados. Eu não sabia que eu estava destruindo a minha própria vida. E hoje eu não vou respirar mais o ar que Deus nos dá. E eu quero deixar aqui esse texto, após ter inserido na Bíblia, no livro de Gênesis 2,15, que diz: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para lavrá-lo e guardá-lo. No Salmo 24:1 diz assim: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Aleluia. Como o mundo em que nele vive. Então, já existia uma preocupação muito grande do nosso Deus em relação a esse mundo em que vivemos. Isso no início. Gênesis quer dizer início. Então, esse início, Deus já tinha uma preocupação. Porque ele certamente sabia, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente, ele sabia que o homem ia produzir essa destruição total. Então, essa é a preocupação da igreja evangélica: formar pessoas e capacitá-los para agruparmos e darmos a mão e sairmos em defesa do meio ambiente. Por isso eu agradeço ao convite da doutora Adriana Neves, que está aqui compondo essa mesa, e dando a minha contribuição. Estamos sempre prontos a atender em qualquer necessidade. E com isso, eu termino aqui a minha fala dizendo que essa situação, essa preservação, essa manutenção do meio ambiente é problema meu. Sou eu que tenho que sair em defesa do meio ambiente, em defesa dos animais, os animais silvestres, a qual estão ameaçados de extinção. E se eu não fizer alguma coisa, certamente vai chegar um tempo que meus netos
não vai poder contemplar um beija-flor voando e pousando numa árvore, porque eles vão se extinguir. Essa não é a minha intenção. Eu agradeço muito de coração e me empenho também. E agradeço ao doutor André, agradeço à OAB por estar comprometida com a sustentabilidade ambiental. Isso é bom, isso é sinal de que ainda há esperança. E assim eu agradeço a minha oportunidade e desejo a todos paz, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Marcos. Convidamos agora para proferir a sua mensagem e fazer uso da palavra o senhor Marcos Jordão Albuquerque de Souza, da Congregação Espírita João Evangelista, psicanalista, licenciado em História, pós-graduado em Docência do Ensino Superior e bacharel em Administração de Empresas. Eu vou pedir a permissão, eu posso ficar de pé, para o hábito de fazer palestra de pé, e aí eu vou ficar aqui já com uma certa ansiedade para nós. Boa tarde. Nos abençoe, Deus, nosso Pai de infinita misericórdia. Cumprimento a todos os integrantes da mesa, cumprimento a plateia. É um prazer, uma honra, uma alegria estar aqui presente para nós trazermos um pouquinho dessa ideia do que cada um tem a contribuir para nós pensarmos num assunto maior e do interesse pessoal de toda a humanidade. Então, a doutrina espírita, fundada por Allan Kardec, no dia 18 de abril de 1857, e a data é porque é o lançamento do Livro dos Espíritos, que é a principal obra da doutrina espírita. E logo no início, logo nos primeiros momentos, claro, na primeira parte do livro, Kardec estabelece o que eu costumo chamar de tripé básico da criação. Ele vai dizer que Deus, que é a causa primária de inteligência suprema que dirige o universo, criou, num determinado momento, que nós não sabemos, apenas duas outras bases. O princípio espiritual, que é a parte inteligente do universo, e o princípio material, que vai dar origem a tudo que nós entendemos enquanto matéria. Esse princípio espiritual, ele é criado simples e ignorante. E quando nós estamos falando de simples e ignorante, não estamos nos referindo a um componente de uma tribo primitiva, que seja aqui da Amazônia, onde ainda existem determinados grupos, muito poucos, que não têm sequer contato com outros seres humanos. Não estamos nos referindo ao homem da caverna. Estamos nos referindo a um princípio que vai chegar um dia a ser o gerador do espírito, aí sim, o espírito que será o ser humano, independente, dotado de livre-arbítrio, que vai tomar as suas decisões morais. Esse princípio espiritual, ele não sabe nada. Ele só tem a capacidade de aprender e de desenvolver o que chamamos das duas asas. A asa da moral e a asa do intelecto, da inteligência. Mas aonde esse princípio espiritual vai fazer isso? Ou seja, qual foi a escola que Deus criou para que o princípio espiritual aprenda? A matéria, o princípio material. Então, para aprender, para desenvolver essa capacidade de inteligência e desenvolvimento do afeto, desenvolvimento da emoção, para chegar ao amor, o espírito precisa se unir à matéria. É o que nós vamos depois, mais à frente, dizer, ele precisa reencarnar, ele precisa aprender. Portanto, não é uma boa ideia achar que existe uma posição de menor importância na matéria em relação ao espírito. Porque sem a matéria, o espírito não evolui, ele precisa se ligar à matéria. E como ele é um princípio ainda, ele vai galgar um caminho muito longo. Então ele começa nos minerais, ele passa pelos vegetais, pelos animais, e depois sim ele está apto a ter esse livre-arbítrio, essa escolha de escolher o seu caminho.
Então, o desenvolvimento do espírito imortal depende da matéria. E aí, Allan Kardec, posteriormente, vai escrever uma obra chamada A Gênese, segundo o Espiritismo, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, onde lá ele demonstra como o universo é criado, que ele chama de uranografia geral, como é feita a formação geológica do planeta Terra, o solo, posteriormente os vegetais. Inicialmente a Terra era uma bola de fogo, né? um pedaço incandescente que se originou de uma estrela, que é o Sol, e vai permitindo aos poucos a condição da vida, do vegetal, do animal, mas na realidade Kardec não está ali dando uma aula de uranografia, nem de geologia, ele não é biólogo, então ele está apenas observando e descrevendo na obra o caminho que o espírito imortal faz para chegar ao desenvolvimento humano e se tornar um ser humano. Então, entendem? O espírito, ele está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento do planeta. Para que haja condição do ser humano estar presente aqui, nós estarmos aqui presentes, reencarnando nesse planeta e termos uma estrutura de sobrevivência para continuar nessa escola, que é a Terra, que tem um objetivo específico, que é a evolução. A vida tem um sentido existencial. Nós estamos aqui com uma finalidade, mas para que nós tenhamos as condições físicas para operar aqui nesse mundo físico, foi necessário um longo caminho. É como se fosse a construção de uma pirâmide lá na base mineral, vegetal, o animal e depois o ser humano. Portanto, agora o Espiritismo nós seres humanos, estamos aqui para continuar esse desenvolvimento, porque há essa base ecológica, há essa base ambiental que foi construído pelo enorme, pelo grande percurso que o Espírito fez, e que agora nós estamos aqui justamente para nos melhorarmos e nos burilarmos moralmente. Isso é o que o Espiritismo estabelece. E qual é a nossa principal, qual é o objetivo maior da doutrina espírita? É a transformação moral do indivíduo. Nós precisamos nos desmaterializar. Quanto mais apegados à matéria nós somos, menos evoluídos. Então, vamos pensar o seguinte: às vezes as pessoas me perguntam assim: tem problema beber? Beber, tomar um chopinho no final do dia? Aí eu costumo dizer assim: esse chopinho aí te faz bem? Não, faz bem, acaba o trabalho, um happy hourzinho, e a família? Não, a família é muito bem, muito legal. Então, você não atrapalha ninguém, não atrapalha a si mesmo. Eu, particularmente, não estou dizendo que essa é a visão da doutrina espírita, não vejo problema. Mas o Espiritismo vai dizer o seguinte: se você precisa do chopinho para se alegrar, isso denota uma necessidade material para você viver. Você tem ali uma ligação para que você possa se alegrar, uma ligação com a matéria. Veja bem, não é que isso é bom ou isso é ruim, não é o bem ou o mal, é uma necessidade que nós temos de desmaterializar, de evoluir, de crescer. Sócrates, que é um dos espíritos da codificação espírita, ele vai dizer que o prazer é quando nós nos desapegamos do desconforto físico de existir. Desconforto físico de existir, a existência nos causa o quê? Fome. Eu tenho fome, eu como. Então, o prazer de comer está ligado ao desconforto físico de existir, porque o espírito não necessita da comida. Então, eu estou cansado, eu durmo. Dormir, não tem coisa melhor do que dormir. É um prazer. O prazer de existir que exige o descanso do corpo. Eu tenho necessidade da sexualidade. Então eu vou lá, exerço o papel da sexualidade, gera o prazer, mas a sexualidade está ligada à necessidade da perpetuação da espécie. Então, prazer é a diminuição do desconforto físico de existir. E a finalidade que
que o Espiritismo nos convoca é nós, aqui encarnados, convivermos com a matéria, mas não, ou seja, nós temos que ter zelo, mas não nos apegar. Zelo, mas não nos apegar. Então, por que eu estou falando tudo isso com relação à sustentabilidade? Existe um escritor, Jeremy Dial, ele ganhou o prêmio Pulitzer por um livro chamado Armas, Germes e Aço, mas ele ficou famoso por uma outra obra chamada Colapso, como as sociedades escolhem sucesso ou fracasso. E lá o autor ele vai descrever como arqueólogos, historiadores, através de um sítio arqueológico, é possível contar a história daquele ambiente, em sociedades que deixaram de existir e ninguém sabia exatamente o motivo. Simplesmente essas sociedades da antiguidade desapareceram. E a que mais chama a atenção é a da Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa, que é aquela ilha que tem aqueles totens de pedras gigantescos espalhados pela ilha inteira, e os historiadores e arqueólogos, através dos sítios, chegaram à conclusão de que a ilha possuía uma floresta com um rio que era permanente, que tinha os animais ali da ilha, e aqueles totens de pedra eram algumas tribos que viviam na ilha, e os totens simbolizavam poder. Então, quanto maior eram os totens de pedra que eles esculpiam, e quanto maior ou mais alto fossem os lugares que esses totens eram colocados, mais poder, mais ostentação. Então, a questão é, como é que eles levavam esses totens até lugares tão altos e tão distantes? Eles foram cortando as árvores, pegavam os troncos das árvores, colocavam os totens em cima e rolavam até a posição que eles queriam. Esse hábito fez com que a floresta fosse devastada. O rio, que dependia da floresta, desapareceu. Os animais que viviam da floresta desapareceram. Então foi um ecocídio. Para quê? Para ostentar uma posição de poder. Ostentar não é inteligente quando nós falamos de desenvolvimento ecológico, de sustentabilidade. Eu usaria ainda aqui uma outra metáfora e para falar da nossa responsabilidade. Porque, lembra, o Espiritismo ele vai chamar a nossa atenção para a necessidade da transformação moral do indivíduo. Então, o que nós temos a ver com isso? O jornalista André Trigueiro, que também é espírita, tem um livro muito bom, que eu recomendo, Espiritismo e Ecologia. Ele vai falar da metáfora do closet. No tempo lá, eu lembro quando eu era pequeno, os meus pais comentavam armário embutido, né? Armário embutido hoje é sinônimo de idade. Denuncia a idade porque ninguém fala mais de armário embutido. Não sei nem se alguém ainda tem, mas era uma coisa prática, ficava ali no canto, você jogava as coisas todas ali dentro, o armário embutido era um trunfo. Quando você mudava para um outro lugar que tivesse armário embutido e estava tudo certo. Só que hoje o armário embutido foi trocado, né? Hoje o que é mais usado é um outro tipo de lugar para guardar as coisas, mas que demanda mais espaço, demanda um cômodo inteiro chamado closet. E o closet virou uma coisa assim de sucesso. Existem revistas de decoração para closet. Então existem, você faz lá um jogo de luz, iluminação para closet, luzes ali sobre pilhas e pilhas de edredom, toalha de algodão egípcio, num lugar quente como o Rio de Janeiro, né? Iluminação sobre cuecas, calcinhas. E aí o closet se tornou aquilo que você faz o quê? Você convida os seus amigos para conhecer a sua casa, isso é legal, os amigos vêm na minha casa para conhecer, mas você vai chamar para a sala, os quartos, a cozinha, a sala de estar e o closet. E o closet, ele virou um ponto de ostentação. Então vejam que hoje não basta ter o armário embutido, bastava ter o closet, não só você tem, mas você quer mostrar, você quer ostentar algo que demanda
mais espaço, que demanda mais material, demanda mais coisas. Muito bem, qual é o problema disso? O problema é que aqui nós temos algumas armadilhas. Primeiro, que não é inteligente ostentar abundância no meio de tanta escassez. Se nós descermos aqui no quarteirão, nós vamos encontrar pessoas que têm necessidades para comer, que não têm segurança alimentar, que não sabem se amanhã terão que comer, que hoje estão nas latas de lixo procurando para hoje, o que dirá para amanhã. Então não é inteligente numa sociedade dessa você ostentar. Segunda armadilha, que aí sim é de ordem ecológica. Tudo que nós trazemos para casa, tudo, qualquer coisa, esse copo, esse celular, esse microfone, a nossa roupa, tudo que a gente traz para casa, que gasta na farra, é pedaços de natureza. Tudo demanda matéria-prima, energia e água. Tudo. Então, aqui nós estamos falando de consumo consciente. Consumo consciente é algo que está ao nosso alcance. E o que é o consumo consciente? O consumo é bom, o consumo é saudável. O consumo consciente faz parte da nossa vida. Agora, tudo aquilo que não é útil, isso vai estar tratado na terceira parte do livro dos Espíritos, numa parte chamada Lei de Conservação, o supérfluo e o necessário. O que é o necessário? Tudo que é útil. E o que é o supérfluo? Tudo que não é útil. Tudo que não é útil é supérfluo. Não é inteligente nós trazermos para casa pedaços da natureza, coisas que nós não iremos usar. E uma terceira armadilha, que é transferir para coisas, para bens, comprar, eu estou em depressão e eu vou fazer a terapia no shopping. Não é inteligente, porque logo que isso passa, nós voltamos para as nossas crises existenciais e vamos ficar ali na fila dos consultórios dos terapeutas para tentar resolver aquilo que a nossa fuga espetacular de uma ilusão não conseguiu resolver. Pois bem, a questão é que, segundo os economistas, nós precisamos consumir. A economia precisa consumir. Se não consumir, a economia quebra. Nós tivemos, alguns séculos atrás, uma luta entre os abolicionistas e os escravistas, onde os escravistas diziam: se decretar a liberdade dos escravos, a economia quebra. E aqueles que eram abolicionistas diziam que não quebra. Os liberais diziam que não quebra. Acabou a escravidão, pelo menos acredita-se que acabou, ainda tem algumas coisas esquisitas por aí, e não quebrou. Não quebrou. Pois bem, o Banco Mundial, que não é uma instituição ambientalista, ele diz o seguinte: dos recursos naturais que nós temos disponíveis no planeta, o planeta ele tem uma quantidade de recursos disponíveis, tem muita coisa que ainda não foi explorada. 80% do que nós temos disponíveis, eles são usados por 20% da população. E aí é que está o problema. Quando nós falamos de inclusão social não é possível se nós não equilibrarmos essa conta. Como é que nós vamos incluir 80% de pessoas que estão fora desse bolo em apenas 20% dos recursos que sobram? Isso gera crise, isso gera guerra por recursos naturais. Isso gera um descontentamento. E, repito, o Banco Mundial não é uma instituição ambientalista. Então, a questão que está dada para todos nós é que, muito provavelmente, a maioria de nós que estamos aqui estamos dentro desse grupo de 20% que utiliza 80% dos recursos naturais. Como? Mas eu não tenho nada com isso, eu não sou dono de empresa, mas como são os nossos hábitos de consumo? Nós levamos para casa coisas que nós costumamos não utilizar. E, para concluir, eu faço aqui o uso de um exemplo meu. Meu irmão, certa vez, foi aos Estados Unidos, e aquela coisa de compras em outlet, né? E, pô, você não quer nada daqui dos Estados Unidos? E realmente não passava nada pela minha cabeça,
já assim, faltando 2 dias para ele vir embora, eu estou indo hoje fazer compra, já foi a última chance. Você quer alguma coisa? Eu falei na época, né, hoje em dia, com a globalização, a internet, você compra, hoje em dia, a minha filha compra uma roupa da China lá com a mãe dela, e depois fala, papai, aqui minha filha tem 5 anos, papai, que eu comprei da China, vai chegar daqui a 1 semana. Você faz compra na China. Mas naquela época não tinha essa facilidade. E eu, no penúltimo dia, falei, traz um taco de beisebol. Eu via nos filmes, né, o cara com taco de beisebol, achava aquilo bonito, né? Eu não trouxe um taco de beisebol, eu falei em casa de alumínio, bonitão, ele é pintado, legal pra caramba. Nunca usei na minha vida. Para quem serve? Para nada. Para mim, para nada. Utilidade. Para uma pessoa, e veja só como isso é subjetivo. O consumo consciente ele é subjetivo. O necessário e o supérfluo é de cada um. Porque para uma pessoa que joga beisebol, o taco será útil. Para mim, que não jogo beisebol, eu peguei um pedaço da natureza, trouxe para dentro da minha casa, e o que acontece? Quando eu estou com muito, porque os recursos naturais são limitados. Limitados ao quê? Os espíritos dizem a Kardec que são limitados às necessidades. Às necessidades, e não ao supérfluo. Então, quando alguém está com supérfluo, existe alguém, a alguém está faltando o necessário. Então, a inclusão social só é possível se nós, todos nós aqui, nos conscientizarmos de consumo consciente. Então, gostaria de concluir usando Mahatma Gandhi, quando ele dizia: seja você a mudança que você espera do mundo. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, senhor. Convidamos agora para proferir sua mensagem, fazer uso da palavra, Mãe Flávia Pinto, Ialorixá, escritora, cientista social, pesquisadora e mestranda em sociologia, ativista dos direitos humanos, referência na luta pela liberdade religiosa e pelos direitos das mulheres e crianças. Foi coordenadora de diversidade religiosa na Prefeitura do Rio de Janeiro e possui pós-graduação pela ENAP e é especialista em políticas públicas de gênero pelo IPPDH. Fundou a comunidade de terreiro afro-indígena Casa do Perdão em 1999 e a Casa de Oiá em 2022, localizadas em Seropédica, no Rio de Janeiro. Única liderança de religião de matriz africana cadastrada a prestar assistência religiosa às mulheres encarceradas. Recebeu o Prêmio Nacional de Direitos Humanos em 2011 e o Prêmio de Cultura Elioneida Studies em 2015, além do Prêmio Nise da Silveira em 2021, em reconhecimento a seu trabalho social e religioso. Atualmente é diretora do Núcleo de Práticas Ambientais para Povos e Comunidades Tradicionais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Clima, no Rio de Janeiro. Boa tarde a todos e todas. Agô Exu, licença para falar, licença Auri dos senhores e das senhoras. Auri, benção meus mais velhos. Não adianta a gente ter o que falar se não tiver quem queira nos ouvir, né? Por isso que é sempre importante agradecer as cabeças que estão a nos ouvir. Dentro desse tema da responsabilidade da proteção ambiental e religiosidade, a secretária de Meio Ambiente e Clima do nosso município, Tainá de Paula, teve o cuidado de criar um núcleo que desse atenção a tradições, povos e a questão ambiental. Tamanha a importância que as religiões têm nesse compromisso ambiental. Quero reforçar que nós estamos aqui às vésperas da COP30. O Brasil vai sediar a COP30, então nós somos o país que vai abrigar esse debate em escala internacional. Passarão por aqui pelo Rio de Janeiro, uma semana antes da COP, líderes do mundo inteiro, né, o local Líderes, que é um encontro de lideranças do mundo inteiro, uma semana antes da COP, ou seja, eles virão ao Rio de Janeiro para poder ir a Belém. Então,
O Rio de Janeiro vai ter um debate muito forte uma semana antes da COP sobre esse assunto, e o quanto esse assunto vai ter, inclusive por orientação da ministra Marina Silva, algo que internacionalmente tem se chamado de balanço ético. O que é o balanço ético? O balanço ético é você ouvir os povos e tradições acerca das questões climáticas. Porque todos os organismos internacionais que lidam com a questão do meio ambiente, inclusive a ONU Meio Ambiente, Greenpeace e outros mais, já entenderam que são os povos originários que se mantiveram preservadores dessa natureza. E por que são os povos originários que mantêm essa preservação? Por causa da sua relação sagrada com esse ambiente. Para esses povos, a água não é só água, a água é sagrada. A água não é a água que você abriu a bica e saiu ali e você pegou. A água ela vem de uma fonte, de um rio, de uma deidade, de um orixá, de uma força da natureza. A folha não é simplesmente uma folha, ela pertence a um reino e ela tem uma propriedade quando ela é ativada, manipulada da maneira correta, e ela vai produzir um bem-estar psíquico, anímico, ou até um mal-estar, dependendo se essa planta ela não dialogar com a sua composição bioenergética. Quero lembrar que há pouco tempo aqui no Brasil, há mais ou menos uns 5 anos atrás, nós sediamos uma das conferências internacionais em Salvador, na Bahia, e eu estava lá, inclusive. E a Amazônia entrou em incêndio, não sei se os senhores e as senhoras lembram, inclusive está no Google, eu recomendo que olhem essa informação que eu estou trazendo à memória aqui. E entraram os brigadistas, os bombeiros, todo mundo que é o profissional da área tentou entrar, o exército, os seus especialistas, e simplesmente não conseguiram apagar o fogo. Isso, uma discussão ambiental internacional acontecendo na Bahia e a Amazônia pegando fogo. Foi uma vergonha que o Brasil passou. E aí o que aconteceu? Passaram-se dias. E eu tive a oportunidade de estar em uma das salas dessa conferência internacional. Tinha muitos cientistas, né? Então eles usaram um equipamento que dava para a gente ver o fogo por satélite. Ia lá e eu fiquei apavorado. Eu falei, gente, o Brasil inteiro vai pegar fogo, o mundo vai acabar. Porque era uma coisa muito assustadora. O que aconteceu? O exército, os bombeiros e outras forças que tinham lá tiveram que recuar e pedir aos indígenas que fossem lá apagar o fogo. E eles levaram menos de 24 horas para apagar o fogo, que estava há dias e não se conseguia apagar. Porque eles usaram uma técnica, uma estratégia milenar de contenção de incêndios. Então, a ONU, a ONU Meio Ambiente, vários mecanismos internacionais já entenderam que os povos originários são os povos que detêm o conhecimento da natureza, porque para eles é sagrada. E, ao ser sagrada, tem a questão do uso e proteção. Não tem do uso e da exploração. Eu uso, eu desmato, isso aqui tudo acabou e dane-se quem vier depois. Não. Como ela é sagrada, eu vou ter o cuidado, né, de proteger, de manter, de cultivar, de preservar. Então, isso é algo que permaneceu e ficou intrínseco para essa população. Queria explicar rapidamente o conceito de povos originários indígenas no sentido internacional da nomenclatura. Aqui no Brasil, quando a gente fala povos originários ou indígenas, a gente vai entender os povos indígenas, né? E somente eles. O conceito internacional não significa isso. O conceito internacional significa todos os povos que se mantiveram dentro de um mesmo território, em que pese o fato do tráfico humano, dos genocídios, dos holocaustos, das diásporas, mas que se mantiveram ali. Então, nesse sentido, existem vários povos que se mantêm conectados com a sua terra. Os indígenas das Américas, os bantus, os jejes, os iorubás, alguns povos asiáticos se mantêm ainda em conexão com essa natureza preservada. Inclusive, existem povos que ainda conseguem se manter sem usar a água contaminada. Ainda tem povos que conseguem se alimentar de uma água natural, de uma água pura ainda, né? É invejável isso, né? Do ponto de vista da saúde e dessa preservação. Agora, se consegue ingerir uma água pura, quais são as metodologias tradicionais que esses povos utilizam para manter viva esse ambiente sagrado?
Então, explicando o que são povos, então são povos que existem há milhares de anos, e não num mundo inventado e mentiroso de 2025 anos. Né, senhores e senhoras? A gente precisa encarar essa mentira que nos contaram. O mundo não tem 2025 anos. Então, naturalmente, esses povos acessam saberes que ultrapassam a 2025 anos, que vão além de 10 mil anos e muito mais. Por exemplo, o Ifá, que é uma tradição da cultura iorubá, tem pelo menos 15 mil anos. O esqueleto mais antigo indígena encontrado nessas terras aqui tem 12 mil anos, que é a Luzia, que curiosamente o Museu Nacional pegou fogo, mas o esqueleto da Luzia não. Eu vou usar o nome, né? Eu vulgo macumba, que eu vou dizer que é medicina milenar tradicional africana e indígena. Como pode o museu inteiro pegar fogo e o esqueleto da Luzia, a nossa indígena mais antiga, não pegar? Porque alguém tinha que estar dizendo que os povos indígenas têm mais de 12 mil anos. E o Brasil não foi descoberto, ele foi invadido. Ele foi destruído. Né? E que aqui aconteceu o maior genocídio da história da humanidade, que foi o tráfico negreiro. Por isso que quando a gente falar desse assunto, caro colega Marcos Jordão, tenha mais cautela quando a gente trouxer a questão da escravização, porque para nós, pessoas pretas, não dá para tratar desse tema usando apenas um recorte econômico. Então os banqueiros e os fazendeiros, escravocratas, genocidas, traficantes de seres humanos, pedófilos, estupradores, que nos escravizaram, foram debater a questão econômica. Para nós isso não é uma questão econômica, é uma questão de memória. Então, por favor, lhe peço que o senhor não use mais esse exemplo dessa forma apenas como economia, porque isso nos ofende aos nossos ancestrais. É uma causa humanitária, foi o maior genocídio da história da humanidade. Nós trouxemos para cá 12 milhões de pessoas, em condições subhumanas. Pessoas essas que precisamos lutar durante longos anos dentro desse país para dizer que o que a gente faz não é macumba no sentido pejorativo. Para mim é macumba, porque macumba eu sei o que significa. Macumba significa um ritmo de toque. Portanto, é uma música, uma alegria, um instrumento, me traz terapias alternativas através da música. E esse país, ele tentou, durante 525 anos, dizer que a nossa sabedoria, que preserva a natureza, que vai lá dentro da mata da Amazônia e apaga o fogo em 24 horas, onde a tecnologia e a ciência não conseguiu apagar, essa sabedoria foi que manteve o povo preto vivo. Essa sabedoria que foi que manteve indígenas vivos. Essa sabedoria que fez a gente sobreviver dentro do outro lado de cada Atlântico, sem utilizar GPS, e sobreviver criando quilombos. Inclusive, eu convido a todos aqui que são brasileiros e brasileiras, a visitar quilombos, a visitar senzalas. Se você é brasileiro e você ainda não foi a uma senzala, ainda não foi a uma aldeia indígena, tem alguma coisa muito estranha com a sua cidadania. No meu terceiro livro, Levanta a Favela para Descolonizar o Brasil, eu falo que o brasileiro sofre de uma doença, a cidadania esquizofrênica. Ele se pretende europeu quando na verdade ele não é. E qualquer um de nós aqui que somos brasileiros, todos nós aqui somos filhos de um estupro. Tá bom, senhores e senhoras? A sua história começa com estupro. Não houve romance entre a indígena Iracema e o português, porque onde há força, não há amor, não há consentimento. Ninguém se enamora de alguém que está usando seu corpo como propriedade. Não há romantismo nenhum em falar sobre isso. E na senzala, nós não tínhamos o WhatsApp da farmácia, sabe? Então, para resolver a chibatada e o estupro, a gente precisava usar a natureza e encantá-la. O que a gente chama de medicina milenar tradicional africana. E esse encantamento foi covardemente utilizado pelo pensamento heteronormativo eurocristão capitalista, trazendo aqui a filosofia de Ailton Krenak, essa liderança indígena que nos honra e que ele me ensinou. Eu dividi uma mesa com ele, André Trigueiro, inclusive dividi agora com o André Trigueiro sábado novamente e Pablo Júlio Lancelotti, e aprendi com
com Ailton Krenak, que é capitalismo, que é um sistema do capeta, porque é produtor de miséria e desigualdades. Então, houve uma hegemonia de um povo querendo destruir a sabedoria de outro povo. Essa sabedoria inventada de 2025 anos, que teve a arrogância de subestimar a consciência histórica e dizer que o mundo tem 2020 anos, isso é uma mentira. Eu não me alicerço numa sabedoria de 2020 anos, 2025 anos, porque a sabedoria de 2025 anos, o que ela fez? Ela não deu certo. Ela trouxe miséria, destruição, corrupção. Ela nos apresentou a fome para povos que não passavam fome. Tiraram a gente da nossa terra e nos obrigaram à fome. Eles usaram contra nós a arma mais antiga de guerra, que é o estupro. O Brasil, ele ranqueia entre quarto e quinto lugar em pedofilia no mundo. Nós estamos atrás de países como que têm a Sharia como lei. Nada contra os nossos irmãos islâmicos, mas eles têm a Sharia. A Sharia autoriza casamento com menores. Aqui nós temos o ECA. Estamos até na OAB, né? Não sei se deu para perceber. Então a gente está falando de leis, correto? Então a gente tem o ECA aqui, olha que legal. Mesmo assim, nós somos o quarto, quinto país em pedofilia no mundo. Por que, senhores e senhoras? Porque dos 525 anos de invasão dessa terra, nós passamos 388 anos oficialmente e 420 extraoficialmente pegando crianças na senzala nas aldeias indígenas para uso sexual. Então só tem 138 anos que esse costume não é mais legal. Mas você não consegue mudar um comportamento num período tão curto de tempo. Prova isso, mãe Flávia, prova. Uma mudança de comportamento, para nós da sociologia, ela leva em média de 10 a 50 anos. Como é que eu te exemplifico isso? Lei Maria da Penha, lei de uso do cigarro em local fechado. Quem aqui foi uma criança que conviveu com cigarro em tudo quanto é que era lugar? Eu, criança, se você dissesse para mim que ia proibir minhas tias de não fumar no ambiente fechado, eu ia falar, você é mentiroso. Eu fui fumante passiva a minha vida toda. Eu não fumo, odeio cigarro, mas fui fumante passiva a minha vida toda. Dizia para os meus tios que eles viam beber, não iam dirigir, eu ia falar, você está mentindo. Hoje existe a lei seca. Então, nós levamos um período de 10, 50 anos que ainda não chegou para mudar esse comportamento. A própria Lei Maria da Penha, né? A gente está mudando. Quem aqui foi criado ouvindo falar? Em brigas marido-mulher, ninguém mete a mulher. Hoje em dia a gente está metendo 190, 180, o telefone, a gente está filmando, a gente está denunciando, né? Então, isso tudo é importante para a gente pensar, quando a gente está falando de natureza, para que povos eu estou olhando, para que deuses eu estou olhando. Os deuses que torturam, os deuses que demonizam, o demônio que nem... Gente, o demônio, ele não passou pela África, nem pelos indígenas. Pegaram a figura deles lá, impuseram a gente, e disseram, vocês são demônios. Que demônio? Eu acho que ele está se divertindo pela Europa. Que ele veio para o Brasil, ele veio, agora ele não faz parte da nossa cultura. Então, quando a gente está falando de meio ambiente e natureza, eu ontem estava numa audiência pública na Câmara de Niterói, tentamos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente aprovar uma PIX, né, que são as... Eu sempre esqueço o termo correto, mas que são as medicinas complementares ao SUS. E no Brasil a gente já tem 29 práticas complementares, de medicinas complementares. Nós temos acupuntura, arte-terapia, musica-terapia, yoga e vai. Reiki, eu não vou decorar, eu não lembro as 29. Quando o município do Rio de Janeiro, que é vitrine para o mundo, tentou aprovar que as práticas, tudo isso que eu falei aqui, resumindo, práticas de medicina milenar tradicional africana, disseram que não podia, a bancada evangélica rechaçou. Então a gente aprovou no dia, 2 dias depois a bancada derrubou. Aí tem 5 municípios aplicando a legislação agora para poder aprovar. Inclusive, enquanto eu estava aqui, eu estava até fazendo um rascunho do projeto de lei, porque me ocupei disso aqui enquanto estava aqui. E o que acontece? O que é essa medicina? Por exemplo, aqui eu estou com uma delas, ó. Eu tenho uma pulseira de cobre puro, eu tenho uma pulseira de ferro pura, eu tenho uma pulseira de latão pura, tenho um ouro aqui, porque são metais. Está faltando a prata, tem dia que eu... São metais da natureza, isso é tradição iorubá. Você raramente vai ver um iorubá
que não usa um desses metais. Então, você imagina o poder do cobre, do latão, do ferro. Por exemplo, o ferro aqui, ele, além dele trazer a proteção de uma deidade que para mim é divindade, que é, sim, vou encerrar, que é Ogum, ele também ele estimula o ferro no meu corpo, ele ajuda a absorção da vitamina C e ele ainda combate a ticas livres. É uma medicina de 10 mil anos. O pessoal que chegou a 2025 anos querendo satanizar a gente, eles não sabem disso. Porque 2025 anos é muito pouco para produzir códigos de Fá, códigos de sabedoria tão fortes, que se conectam com a natureza, como eu acabei de dizer, e provar aqui aos senhores e às senhoras, e traz essa força. Então, você pode ver que hoje está tendo muito filme sobre povos africanos, você vai ver o uso do ouro, mas não era para essa ostentação, é uma das propriedades que o ouro traz para o corpo. A prata, inclusive, traz muito, mas não estou falando somente do ouro, não, tá? O cobre, você vê que essa pulseira ela nem é bonita, né? Mas ela é cobre puro. E isso aqui também não é bonita, mas é ferro puro. Então a gente está dizendo que a gente perdeu essa batalha, mas nossa guerra, a gente vai voltar com essa proposta de lei no município do Rio de Janeiro. E nesse sentido, querida, estar aqui na OAB é muito importante. A OAB é uma parceira de longa data. Eu já perdi a conta de quantas OAB eu já palestrei pelo Brasil afora. E todas as vezes que a OAB me chama, eu vou, porque quando tudo está dando errado no nosso país, é a OAB que salva todo mundo. A OAB é um parceiro e a gente, movimento social nenhum pode abrir mão. Qualquer OAB que me chama, eu já fui para a OAB do Acre, eu já fui para a OAB de Natal. Olha, eu já rodei a OAB por aí e vou sempre, porque a OAB é o nosso grande aliado. E a gente, por isso que eu estou dizendo isso aqui, a gente vai brigar novamente aqui no Rio de Janeiro. Estou estruturando um projeto de lei mais amarradinho, para que não aconteça isso da bancada evangélica destituir, e com essa argumentação histórica, porque não adianta você falar sobre qualquer coisa se você não souber de onde você vem e para onde você vai. E brasileiro aceitou a doença imposta da falta de memória. A nossa história não começa em 1500. Os indígenas já estavam aqui, há muito tempo. Convido os senhores e as senhoras a irem, por exemplo, no museu, visitar o esqueleto de Luzia e entender que a história desse povo é muito anterior a essa data. E esse povo produz sabedoria e medicina há milhares de anos. E esse povo que invadiu os territórios, inventou religiosidades que não tem nada a ver com povos. Povos têm cultura. Nós não temos religião. Por isso que eu tenho dito que eu não me sinto mais praticando uma religião. Eu pratico filosofia iorubá e indígena em alguma medida, como uma babá de umbanda. Eu não me vejo mais, porque a invenção da religião, ela destruiu a cultura de vários povos. Algumas não conseguiu. Quando no candomblé a gente resiste cantando na língua natal, por mais que quando a gente chega na Nigéria eles falam, não, essa língua é uma língua adormecida, ela já está arcaica, mas é uma resistência. É um deboche contra-colonial falar, a gente ainda fala a mesma língua que tu tentou fazer a gente esquecer. Então, o remédio que tem que ser feito hoje é para curar as dores que o eurocristianismo branco heteronormativo nos impôs. Por isso que hoje a pessoa, para ficar acordada, ela toma remédio, para dormir, ela toma remédio, para ficar de bom humor, não perder o réu primário na rua, ela toma remédio, né? Para ser sociável, ela toma remédio. Eu fui no médico esses dias, no endócrino, ele me receitou um antidepressivo. Aí eu falei, o senhor está maluco? Eu sou macumbeira, como é que você me receitou antidepressivo? Se eu te pedi, eu falei, eu gastei dinheiro comprando isso. Eu só falei para o senhor que eu sou apaixonada por açúcar e que eu faço tudo que eu posso para controlar minha vontade de comer açúcar. Agora, eu não sou uma pessoa depressiva. Eu sou, inclusive, a pessoa que tira as pessoas da depressão. O senhor está maluco. Mas por quê? Porque é um interesse econômico na medicina que não respeita a natureza. Ele estava preocupado em ganhar dinheiro, ele não estava preocupado em me curar, ainda mais o meu corpo preto de mulher favelada e macumbeira feminista. Ele não está preocupado. Então, quando a gente está discutindo o papel das religiões e meio ambiente dentro da OAB, a Casa da Lei, a Casa de Obá Xangô, onde se escreve justiça, onde se cobra que justiça seja feita, a gente precisa pensar muito bem qual que é o encaminhamento que a gente está dando, porque não dá mais para optar
por essa prática que destruiu, vem há 2025 anos destruindo, acumulando capitais, gerando poluição na atmosfera terrena, adoecendo as pessoas agora têm alergia respiratória. Como assim se a gente é anfíbio, meu irmão? O que é isso? Como é que pode o povo que é anfíbio com alergia respiratória? A gente agora tem alergia à lactose. Como assim se a gente é mamífero? Que loucura é essa? Por quê? Porque a indústria está estimulando, inclusive, as mulheres a não amamentarem. Porque quer que você fique doente mais cedo. Porque quem não foi amamentado fica doente mais cedo. Então vai consumir remédio. Então, esse modelo eurocristão, capitalista, não deu certo. É a opção de escolher o que adoece e o que não adoece. E esse debate não é sobre religião, esse debate é sobre meio ambiente, sobre cultura, sobre povos e sobre verdades históricas. A gente está aí pedindo anistia não, Comissão da Verdade, show de bola, eu também fui lá protestar. Mas há muito que se fala sobre anistia não, sobre o processo escravocrata, né? E a gente pensar o que é que isso deixou de resíduo de destruição dessa natureza que a gente, nos quilombos e nas aldeias indígenas, preservou, nos terreiros a gente tenta manter preservado ainda. E o que a gente realmente quer como valores civilizatórios daqui para frente. Eu trouxe um videozinho, que é o material que a gente trabalha na secretaria, mas eu não sei se dá tempo, ele tem 2 minutos, dá tempo de passar ou não? Tá? É bem rapidinho, é um material que a gente está trabalhando tem essa cartilha aqui, mas acabou, a gente teve 2 eventos ontem, então mas eu vou deixar aqui ao presidente como representação de que fique para casa e prometo que tão logo tenha mais, a gente traga aqui para deixar na casa. Se apagar essa luz aqui, acho que... Para comunidades de perigo. Bênção aos mais velhos e aos mais novos. Meu nome é Odara Euliá. E eu sou Jamal Deixandova. Hoje, vamos falar de responsabilidade ambiental das comunidades de axé. Vamos lá, temos muitos casos tristes no nosso meio ambiente. Animais mortos por ingerir plásticos e outros materiais expostos à poluição. Para cenas como essa não acontecerem mais, cada um deve fazer a sua parte. Nós que somos de axé precisamos ter consciência redobrada. Sem folha e sem água não existe orixá. Fique ligado nessas recomendações. Evite usar vidros e materiais cortantes nas ruas. Pode machucar pessoas e animais. A decomposição do vidro dura em média 4.000 anos. Derrame os líquidos diretamente no local onde a oferenda for deixada. Evite o uso de alguidares e gamelas. Podem virar possíveis criadouros de mosquitos. Utilize folhas para colocar suas oferendas. Folhas de mangueira, de mamona, jaqueira, jiboia, nossa flora é grande, aproveite. Não descarte roupas, sapatos, utensílios e imagens na natureza. A decomposição de tecidos sintéticos pode durar em média 300 anos. Também, evite descartar plásticos, louças e materiais que agridem a natureza. A decomposição de plásticos pode durar em média 450 anos. A decomposição do fio de nylon pode durar até 30 anos. Lembrando que nós não voltamos para retirar as oferendas após seu período de decomposição e nem retornamos para limpar a natureza. Evite oferendas, depósitos, limpezas e descarregos em locais com grande circulação de pessoas e carros. Não devemos nos esconder, mas queremos evitar problemas com intolerância e precisamos nos concentrar durante o trabalho espiritual. Caso isso aconteça, denuncie. Diz que lembrando que os agentes de limpeza da Comurb não são preparados para mexer nas energias deixadas pelo nosso trabalho. Não podemos deixar sujeira pelos caminhos e muito menos deixar a natureza poluída após louvar os orixás. Devolva os elementos da natureza para a natureza: frutas, ervas, flores, cristais, grãos, sementes e animais. Enterre suas oferendas. Cuidado ao utilizar velas, charutos, cigarros e incensos nas oferendas da mata. Não faça fogueiras na mata. Escolha velas com o material mais natural possível. Ao acender velas, fumos e incensos, faça um buraco para evitar contato com o mato e com as folhas. Árvores são ancestrais, cuide delas. Seja consciente. Não destrua a natureza. Foi utilizado como referência. Gente, aqui é um deverzinho de casa. Eu sou uma mulher de axé, mas sei que também existem as pessoas da minha religião que não têm essa consciência de tudo que eu acabei de falar aqui. Então a gente tem que fazer o dever de casa conscientizando os nossos, né? É como o pastor falou, a preocupação não é mais só o mundo que eu vou deixar para os meus filhos, mas que filhos eu vou deixar para esse mundo. Mas também serve para a gente em casa, né? O lixo, o vidro, cuidado com o gari, com o que você vai deixar para os garis, certas coisas que a gente pode evitar, até o pano de prato, quando a gente está jogando fora, é entender que ele vai ficar ali um tempão sendo deteriorado na natureza, tá? Obrigada, gente.
Agora vai estar aberto ao público por 20 minutos. Aqueles que quiserem fazer perguntas à mesa, por favor. Eu vou falar assim de modo genérico, até porque a gente está falando de sustentabilidade. Em relação ao lixo, a gente vê nas ruas, nitidamente, caco de vidro, nas ruas, lixo, cada esquina, caco de vidro, às vezes colocam coisas dentro de casa. Então, assim, se a ordem de cima para baixo, por que não há conscientização de melhor coleta de lixo, né? Que essa separação de vidro, de outros tipos de materiais, em todos os lugares, porque nós estamos refém disso. Não basta só a gente entender, eu entendo, eu separo o vidro e eu tento separar, mas dali que quando juntar tudo e até os mendigos, eles acabam. Eu vejo isso nas ruas, os mendigos vão lá e jogam tudo no chão, aí fica vidro, fica utensílios de casa. A quem está destinada essa pergunta? Bom, estamos falando de sustentabilidade, né? E assim, poderia falar sobre uma colega que conhece bem a prefeitura, né? Porque lixo é questão de município. Então assim, eu gostaria de uma resposta à altura para que a sociedade não apenas se conscientize, que ela tenha então uma postura objetiva, né? Então, a educação ambiental é um trabalho que a gente está fazendo ao longo dos últimos anos. A secretária Tainá de Paula tem feito um trabalho muito forte, a gente já avançou em muitas coisas, mas é muito difícil você conseguir transformar hábitos que não foram trazidos, inclusive quando os portugueses vieram para cá, né? Porque quem foi à Europa sabe como é que a Europa trabalhou, toda uma organização urbana de saneamento básico, infraestrutura, e eles não trouxeram isso para cá. Então a cidade foi construída para acumular uma série de problemas que a gente vê hoje como enchentes e tudo mais, e a gente tem feito esse trabalho de educar. Mas lembrando que a educação é conjunta, ela não cabe só ao governo, ela cabe à mãe dentro de casa, ao pai quando ele está dentro de casa, né? Que às vezes nem em casa o pai está, né? A mãe está ali sozinha guerreando para educar uma criança. Cabe à escola também, né? Tanto que a gente tem feito um trabalho muito forte dentro de escolas, porque são as crianças realmente, como a companheira Érica falou, que é o futuro da humanidade. Então a gente tem trabalhado sim nessa direção. A gente tem feito inclusive muita coisa para conscientizar as pessoas em relação aos garis, porque tem muito acidente de trabalho com gari por conta de pegar o lixo que ele está mal armazenado, inclusive com coisas poluentes e tóxicas. A gente tem trabalhado, mas é importante que dentro de casa, dentro da escola, inclusive dentro das religiões também a gente trabalhe essa educação ambiental em relação à coleta de lixos. E é importante também, só um complemento da nossa querida companheira, é importante também enfatizar que a sociedade pode pegar o telefone e ligar para 1746 solicitando para que justamente a Columbe faça justamente essa educação ambiental no local, na localidade. Eles vão com panfletos, eles tocam de casa em casa para poder tentar conscientizar cada morador. Porque, conforme nós falamos, isso aí é um trabalho conjunto, não é só responsabilidade do governo, da prefeitura, é uma responsabilidade de todos nós. Obrigada. Deixa eu só fazer um complemento, porque nós... Doutora Érica, não é o tema, mas como abordou, a gente tem que falar, né? Infelizmente, nós aqui da região do Leopoldina sofremos muito com acesso à Columbe. Não é tão simples. Nós temos muitos problemas de árvores, né, de remoções, né, que a gente toca. Nós temos problemas da poda. Não há a cultura ou a preocupação de você cuidar da árvore. Deixa-se a árvore apodrecer para depois remover. Então aqui, infelizmente, nós agradecemos a Columbe, claro, que seria de nós sem a Columbe.
Só que quando você fala um morador, vamos botar uma árvore, o morador não quer. Eu vou levar essa questão daquela também já falou assim, eu vou levar a secretária e vou ver, posso prometer nada, mas sim, e vamos, uma outra coisa que nós estamos com um problema grave, que é o pulmão da aeroportia, que é o quê? O Parque Ari Barroso. O Parque Ari Barroso está sem gestor. Mas isso até é engraçado. Né? Não, mas sim, mas hoje nós estamos com esse problema grave. E existem vários coletivos que lutam pelo parque. E aí, falando sobre a questão da religiosidade, nós precisamos realmente, cada um na sua ótica, mas que lá também, infelizmente, existem, né, pessoas que não estão usando a sustentabilidade, porque eu mesmo removi alguidar, removi louças, porque infelizmente não há cultura de colocar em folhas. Então acho que isso deveria ter uma divulgação mais ampla, né? A gente faz a divulgação, inclusive esse é o meu papel, esse é o meu trabalho, mas a gente não pode obrigar ninguém a vir quando a gente chama, nem pode mandar dentro da casa de ninguém. Né? Então eu vou conscientizando, as duas últimas, eu estou recentemente lá, já fiz 2 jornadas de formação com 200 casas, mas ainda é muito pouco, não é nada. Então aos pouquinhos, tem alguns que vão dizer, olha, eu não posso deixar de usar o alguidar. E a gente explica, pode sim, porque na senzala a gente não tinha alguidar para botar, a gente se virava. Agora, a gente está reproduzindo alguma outra prática e aí a gente tem que chegar aos pouquinhos conscientizando as pessoas, né? Mas assim, por exemplo, em áreas de monte, em algumas áreas de cachoeira e rio, a gente também tem muitos poluentes descartáveis, que aí não é o povo de axé que deixa, são os nossos irmãos evangélicos. Alguns não, muitos pastores e pastoras têm essa consciência ambiental, muitos, mas nem toda igreja tem. Sim, entendeu? O problema ele não é de uma religião. E por isso a necessidade dessa nossa palestra. Porque se todos aqui derem as mãos, quem ganha somos nós mesmos, a sociedade, na sua ótica religiosa. Agora, ao colega. Boa tarde, meu nome é Wagner, eu sou advogado. Gostaria de agradecer aqui a aula que foi dada por todos, mas especificamente para a senhora. Por tudo que a senhora falou, eu tinha feito um relatório aqui do que eu ia falar, mas acho que a senhora é uma pergunta retórica, né? Estou satisfeito com tudo que a senhora disse, concordo plenamente, e é isso. Obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, licença. Uma das coisas eu queria saber como que tem, que a gente consegue a disponibilidade desse vídeo, desse material e tudo mais. Né? Eu sou Evelyn Dias, sou assistente social, faço parte da Frente Penha, que é um coletivo, né, de instituições da Penha, Complexo da Penha e Penha Circular, que está escrevendo, né, a Agenda 2030 de Objetivos Sustentáveis. E uma das nossas metas, né, que a gente já está de antemão falando para vocês, que a gente quer colocar em relação ao parque, é colocar visível essas normas e, como é que fala, aconselhamentos, né? Porque a gente sabe que a gente já tem várias questões de constrangimento, a gente ali tem um órgão que não deveria estar ali, de punição, etc. Então, e as pessoas não, a gente tem feito várias reuniões, já fez várias reuniões dentro da própria arena, né, falando sobre essa questão tanto de iluminação quanto de preservação, né? Nós temos hortas ali dentro, a gente tem toda essa preocupação. Mas também tem a preocupação, né, antirracista de colocar isso para as pessoas verem, mas quando chegar a abordar alguém, né, não ser dessa forma truculenta e que tenha visivelmente, né, essas orientações de resgate, porque na verdade, como você falou, nossa cultura é ancestral, mas essa contaminação com outra cultura e com as praticidades que a gente busca em vista do excesso de trabalho, todo mundo quer usar o descartável, vai ter que lavar, tem que lavar, enfim. Esse é o que o convívio nos trouxe, né?
mas e que a gente faça esse resgate de forma antirracista, principalmente, né? Porque a gente daqui a pouco porque assim, como já tem o aluno da polícia lá, e aí você dá uma autoridade para abordagem, como vai ser essa abordagem, né? Então, que isso seja visível, seja técnico e seja respeitoso nesse momento, ser uma das propostas. E outra, eu queria saber realmente como que a gente tem acesso a esse material para ajudar, inclusive, no trabalho que a gente já faz de conscientização e futuras propostas dentro dessa agenda local. Então, a questão do parque, gente, eu não sou desse território, eu nem tinha conhecimento, estou tomando conhecimento hoje. Não é o meu setor, mas não me impede, em hipótese alguma, inclusive, assim, muito sinceramente, saindo daqui, eu estou imediatamente escrevendo uma mensagem para a secretária e para as pessoas responsáveis para, pelo menos, ter um retorno para passar para vocês. E não sei de verdade a situação, o que é, vou entender, tá? E vou dar algum retorno, positivo ou negativo, mas eu vou dar, para eu não ficar, né, vulnerável aqui também com a minha imagem. Em relação ao conteúdo, ele tá disponível no Povos? Está disponível no Instagram de Povos Tradicionais, eu posso mostrar aqui também. Tem a página do núcleo que a gente coordena, que é os Casas Ancestrais, tá? Que são territórios, não são só terreiros, inclusive a gente está começando a dialogar com alguns pastores e padres para que algumas igrejas também se tornem casas ancestrais. O que é uma casa ancestral? É uma casa que ela preserva essa natureza e ela desenvolve ações comunitárias de preservação da natureza. Combater a fome é uma questão de preservação da natureza, porque com fome ninguém vai preservar o sagrado. Então a gente tem dialogado, tem sido um diálogo aberto a todos e todas. A gente pode pensar um encontro aqui na OAB com as lideranças daqui desse território para explicar melhor, se for o caso também. E aí tem quilombos, tem aldeias, tem restaurantes que, além de desenvolverem comidas culturalmente, também promovem alimentação e tal. Tem umas coisas bacanas. Então, dentro desse programa aqui é que a gente faz essa formação. Então, mas está disponível na página de Povos. Tá, só uma coisa. A gente aqui também tem Leopoldina Verde, tem várias outras coletivos que faz esse processo de conscientização local. Eu acho que também a Secretaria podia já apoiar o que já existe aqui, né? Porque a gente fala, corta aqui, mas assim, existe todo um trabalho voluntário mesmo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou provocar uma reunião e vou me disponibilizar, mesmo não sendo a minha área da Secretaria, acompanhar a reunião com as lideranças daqui desse território para entender o que não está andando, o que é, se tem questões políticas por trás disso ou não, a gente sabe que às vezes tem, né? Ninguém aqui é pouco, para entender como é que a gente vai complementar. Nós, né, na condição de presidente, atualmente, né, da Comissão de Direito Ambiental, estamos fazendo exatamente isso, que é aproximar a sociedade, os coletivos locais, para quê? Para fazer um amplo debate e assim convidar as autoridades com uma linha de raciocínio, porque não adianta a gente falar só de um coletivo, nós temos que chegar a uma solução, o que é bom para todos, né? Então, seria o nosso próximo evento, que seria essa roda de conversa, e nós estamos também participando da roda de conversa no SESC de Ramos, né? E ali nós convidamos para isso, tá? E vamos convidar todos e todas que tiverem interesse. Doutor, por favor. Boa tarde a todos. Mãe Flávia, Borobói Bochichê, Sérgio Cínio Amoroco. Eu tenho uma ideia que eu conheço, que quando eu falar que eu estive aqui perante a senhora, ela vai morrer. Várias pessoas irão morrer de E eu fiquei muito feliz, porque além de falarmos em sustentabilidade, a senhora tocou num ponto muito interessante. Nós temos que procurar entender e conhecer a nossa ancestralidade. Sem eles, nós não estaríamos aqui, né? A doutora Érica, eu passei 26 anos dentro do budismo de direito da escuta. Então, fico muito feliz em ver essa pleia de palestrantes aqui e conhecê-la pessoalmente, me colocar à disposição de qualquer trabalho que possa ser feito, né? E principalmente o senhor ter focado nesse ponto da ancestralidade, né? Porque não adianta pensar assim, porque eu sou,
da onde eu vim, para onde nós vamos. Se nesse ponto que vai da onde eu vim, nós ficamos estagnados, né? E essa cartilha que a senhora apresentou, né? Eu fico muito feliz que são cuidados tão simples e que se tornam tão difíceis de serem praticados, né? E eu, desde esse momento em diante, me coloco à sua disposição e gostaria muito de fazer um contato mais próximo com toda a sua equipe no futuro. Sim. Muito obrigado. O senhor é o Facão ou Babalô? Não, Babalô. Babalô, Aguru, Abuia, Abuxi, Babalô. Passamos agora a palavra. Doutor Mauro, só para finalizar. Eu gostaria de saber de todos os palestrantes se na casa, na igreja, existe algum projeto de sustentabilidade. Eu queria pedir autorização para responder, porque eu vou para a cera ou pede. Então eu tenho uma Brasília inteira pela frente, tá bom? Hoje é dia de reza lá. Sim, a nossa casa tem horta, a nossa casa tem um pequeno bioma de 65 árvores, 9 dendezeiros. Acabamos de ser contemplados no edital da Casa Fluminense e eu tenho a impressão que é o primeiro terreno com biodigestor no Brasil. A gente está muito orgulhoso disso. Inclusive é um projeto que eu apresentei para a secretária para levar para outros terrenos. Não foi a Secretaria de Meio Ambiente que gerou, foi um projeto edital público da Casa Fluminense, pode pesquisar aí, todo mundo vai ver. E a gente começou a usar o gás nesse final de semana. Então, o gás produzido dentro do terreno, com um resíduo das próprias comidas, e a ideia é que a gente abra um edital para que essas casas aqui concorram e também tenham acesso, que não é um edital tão caro assim, a gente foi contemplado num edital de R$20 mil, e esses R$20 mil possibilitou que a casa colocasse o equipamento, a montagem dele também é cara, e comprasse os primeiros insumos, quer dizer, não é um edital que dá um dinheiro para casa, mas deixa um produto desse. A gente está todo muito, eu estou muito orgulhosa, que a minha casa deu menos dinheiro para a SEG esse mês, eu estou muito feliz. Posso ir, gente? Me dá uma mão assim. Mais uma salva de palmas, Flávia. Agradecemos, tá? Aí eu estava em Flávia.